Próxima palestra, ela é Reprodutibilidade em Experimentos de Data Science, Dr. Pedro Correia, da USP. Dr. Pedro Correia é professor livre-docente da Escola Politécnica da USP, Departamento de Computação e Sistemas Digitais desde 2003. Graduou-se em bacharelado em Ciência da Computação pelo ICMC USP 87, com doutorado em Engenharia Elétrica e PUSC 2002. Pós-doutorado em Gestão de Dados Científicos pela Universidade de Tennessee, University of Tennessee, Climate Change Science Institute of Oak Ridge National Laboratory e United States Geological Survey. É bolsista de produtividade no desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq, 2013 e 2017. As áreas de interesse do professor Pedro são banco de dados distribuídos, gestão de dados científicos e governo eletrônico. Excelente. Bom, inicialmente eu queria agradecer aí a oportunidade de poder participar aí do workshop de computação aplicada do INPE, agradecer aí o convite do professor Alan, do professor Rafael, né? É sempre um prazer aí estar próximo de vocês aí. A gente está longe, né? Mas eu estou aqui em São Paulo, não muito longe, mas a gente está assim, tem uma proximidade com relação a trabalhos, né? A colaboração, e isso que talvez seja mais interessante, né? Bom, é, falando rapidamente aqui, né? Nós somos aqui, eu sou vinculado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, conforme foi introduzido. Nós temos um grupo, né, um grupo de pesquisa, né, com a forte colaboração do INPE, voltada aí para a questão de gestão de grandes volumes de dados, né, o grupo de pesquisa em Big Data da Escola Politécnica da USP, né, e boa parte dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, né, estão relacionados aí à questão ambiental, à questão de desenvolvendo experimentos aí que envolvam data science, né, em especial aplicando técnicas de machine learning voltadas aí para questões ambientais, né? Bom, iniciando então a agenda, né? A ideia aqui é falar um pouquinho sobre reprodutibilidade de data science, né? Eu vou fazer uma rápida introdução sobre data science, né? Falar um pouquinho sobre a importância da reprodutibilidade como sendo uma das desafios que a gente tem, né? Quando a gente desenvolve um experimento de data science, né? Colocar algumas diretrizes com relação a diretrizes, né? Na verdade, a gente não tem uma solução mágica para esse problema, mas o que se tem algumas diretrizes, né, que possam ser aplicadas quando boas práticas, né, quando a gente desenvolve um experimento de data science, né? Bom, e eu vou aproveitar também para, já que o nosso tema aqui, um dos temas que a gente está discutindo aqui, Data Science, falar um pouquinho também de um evento que nós estamos organizando na Escola Politécnica, muito semelhante que está sendo vocês estão organizando, mas o foco desse evento é trabalhar alguns desafios, né, de projetos de síntese, né? É o sexto workshop de Data Science. Ele ele tem uma colaboração grande com a AGU, esse evento em especial. Nós estamos fazendo uma chamada de pôster. Hoje é o último dia da chamada de pôster, pessoal. Depois eu vou falar rapidamente sobre isso. E os pôsteres vão ser publicados numa plataforma chamada ESOAR, que é a mesma da AGU, né? AGU, American Geoscience Union, que disponibiliza com DOI, né, esses pôsteres. Então, a divulgação e a projeção desses material aí, desses pôsteres vai ser bem bacana, bem interessante, tá? Então, convido vocês aí, depois eu vou falar um pouquinho mais do evento, e durante a apresentação vocês já podem ir acessando o site até para ter mais informação, ou eventualmente até fazer perguntas específicas, tá bom? Maravilha, pessoal. Então, inicialmente eu queria colocar a questão de data science, né, de ciência dos dados. Por que ciência de dados? Da onde veio esse termo ciência dos dados, né? É importante a gente entender que esse termo ciência dos dados, ele hoje, né, ele veio do mundo científico mesmo, né?
A ideia, né, de ciência dos dados é que ela possa ser aplicada no mundo científico, mas também está aplicado no mundo dos negócios, né? Se a gente olhar aqui, né, a questão da aplicação de ciência dos dados, tanto no mundo científico como no mundo científico como no mundo dos negócios, né? E ciência dos dados, a ideia é que a gente aplique, né, algumas disciplinas, né, da matemática, estatística, computação, que vocês conhecem bem, para resolver problemas voltados para a extração de conhecimento a partir de dados, né? Então, aqui a gente não está falando, quando a gente cita técnicas de aprendizagem de máquina, o objetivo aí é a gente resolver problemas, tá? Para, eventualmente, gerar conhecimento, né? É essa a ideia. Então, a ciência de dados a gente pode ver como uma visão um pouquinho mais ampla de aplicação de técnicas de machine learning, de computação distribuída, de computação de alto desempenho, enfim, você juntar uma série de disciplinas para resolver problemas que envolvam a extração de conhecimento, né? Bom, quando a gente fala de reprodutibilidade, né, e aí a gente precisa entender que existe um processo para a gente desenvolver um experimento de ciência de dados, né? E esse processo, ele envolve, né, desde a aquisição dos dados, o processamento, preparação, né, para gerar novos conhecimentos, né? E do ponto de vista de processo, né, a gente pode entender a ciência de dados como uma disciplina que permite tratar o ciclo de trabalho, né, vamos chamar assim, na apresentação vou falar várias vezes workflow, né, o ciclo de trabalho com dados, considerando atividades que compreendem desde a aquisição dos dados, passando pela análise, tá, até o processo de apresentação e obtenção dos novos conhecimentos, tá? Então, se a gente olhar, né, um experimento de data science, né, ele começa com a primeira questão, primeira questão a primeira etapa, né, é estabelecer qual é o problema científico, né? A partir desse problema, qual é o questionamento científico? A partir desse questionamento, né, a gente passa por uma etapa de aquisição desses dados, né? Eventualmente, são dados primários que você vai e coleta os dados, ou normalmente, outras vezes, e é o caso mais comum, a gente obtém dados disponíveis, né? E normalmente esses projetos em que a gente reusa dados, né? Datasets, conjuntos de dados de outras já obtidos previamente, né? São conhecidos como projetos de síntese, né? Então, é muito comum aqui a gente falar de projetos de síntese também, né? Então, a gente coleta esses dados, faz a aquisição desses dados, integra esses dados, né? Passa por uma etapa de preparação, que envolve integração, que envolve preparação, limpeza, organização desses dados, né? A partir dessa etapa de preparação, a gente passa por uma etapa de aplicar um determinado modelo, né, que envolve, eventualmente, a gente aplicar técnicas de machine learning, técnicas de aprendizagem de máquina. Essas técnicas vão gerar resultados, né, vão fazer predições, projeções, né? Esses resultados eles têm que ser apresentados da forma mais adequada, e aí a gente tem uma série de estratégias de como que a gente apresenta, como a gente conta, eventualmente, apresenta um determinado resultado, né, com o objetivo de validar as hipóteses as hipóteses, né, e verificar se a questão inicial foi respondida, né? E percebe, pessoal, um ponto importante que é um processo cíclico, né? É um processo que nós podemos refinar as questões e executar novamente os mesmos passos, né? Então, do ponto de vista de ciência dos dados, né, a gente percebe que a reprodução do experimento, né, e a reutilização do mesmo experimento é um processo comum, né? Do ponto de vista, é um processo natural de um experimento de ciência dos dados, tá? E para a ciência também, né, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, né, quando a gente discute ciência, né, a ideia é que o experimento ele também possa ser reprodutível, né? Então, juntando ciência dos dados, né, com
a ciência, propriamente a ciência mesmo, que é a ciência dos dados, a gente entende que é um processo cíclico, né, que envolve a gente poder reutilizar, né, dados, reutilizar conhecimento, reutilizar, eventualmente, a expertise, né, que foi desenvolvida dentro desse processo aqui, né? Do ponto de vista de dados, e esse é um ponto importante, a gente considera que existe um processo em background ah, que acontece também em paralelo, né, que envolve a gestão desses dados, né? Desde o momento que você estabelece, você começa a fazer o planejamento do seu experimento, né? Até quando você faz a visualização dos seus dados. Existe toda uma gestão do ponto de vista dos dados, do ponto de dados dos seus datasets, do ponto de vista do código-fonte, do ponto de vista da documentação que você gera, enfim, você está gerando muitos dados. Esses dados têm que ser organizados e têm que ser geridos também. Isso é fundamental para que a gente consiga reproduzir, né? Não simplesmente você chegar e publicar um artigo, né? Mas o código-fonte, o seu conjunto de dados, toda a documentação gerada, eventualmente, né? As apresentações que você fez, os documentos, né? Isso tudo, para que o seu processo seja reprodutível, é importante que você faça a gestão para que você tenha o seu experimento seja reprodutivo, tá? Do ponto de vista de dados, e que a gente está preocupado em fazer gestão e organização desses dados, tá? Quando a gente, para que o experimento seja reprodutível, é importante que a gente caracterize muito bem o que são dados, né? Então, dados, eles fornecem, então, né, registro de evidência de um evento que você está observando, que é o seu experimento que você está desenvolvendo, né? E dentro desse experimento, né, a gente pode entender qualquer informação que tenha formato digital, né? Então, é passível de gestão, e para que a gente garanta o experimento. Então, incluindo, né, os dados do nosso, próprio dataset mesmo, que ele tem uma característica de pode eventualmente ser texto, números, imagens, vídeo, filmes, áudio, software, código que você gerou, os algoritmos, as equações, as animações, os modelos, enfim, isso é dado, né, tem que ser considerado quando a gente vai fazer gestão e está pensando do ponto de vista, a gente está considerando como sendo um experimento científico e que tenha um foco de ser reprodutível, né? Bom, vamos entrar especificamente agora, falar sobre reprodutibilidade, né? O que é reprodutibilidade, né? Bom, primeiro, por que a gente a gente reproduz um experimento, né? Bom, quando a gente diz ciência, né, um dos pontos mais importantes aí é que o nosso experimento seja reprodutível, né? Por quê? Porque para que o seu resultado, né, não seja falar, olha, por quem gerou foi o professor Pedro ou o professor Rafael que gerou, não é a pessoa, mas enfim, é o processo está correto, os dados possam ser, os resultados possam ser é, estejam disponíveis, né? O código esteja disponível, enfim, com o objetivo de você reproduzir as análises e possa confirmar as análises, né? E as hipóteses que foram previamente estabelecidas, né? Então, esse foi um caso, já foi há algum tempo atrás, né? Mas que tinham cientistas que foram acusados de manipular dados de mudanças climáticas, né? Então, para evitar esse tipo de coisa. Então, a questão da reprodutibilidade, tá? Quando a gente pensa em desenvolver pesquisa em data science, esse é um dos grandes desafios, tá? E esse é um dos temas que a gente aborda dentro dessa área de pesquisa de data science, né? Então, a ideia aqui é garantir que os resultados apresentados e publicados sejam claros e confiáveis, tá? A reprodutibilidade
ele é um passo importante para promover a ciência aberta, né? Que é o que a gente está discutindo aqui, né? A questão que um conhecimento gerado baseado em dados, né? Ele possa ser reprodutível. É essa a ideia da ciência aberta, né? Permitindo que a comunidade científica integre rapidamente novas descobertas e converta ideias em procedimentos práticos. Esse é um ponto importante, a questão de se o experimento ele é reprodutível, ele é rapidamente validado. E se ele é rapidamente validado, tá, esse conhecimento ele pode ser agregado de maneira mais clara para a comunidade como um todo, né? E a gente consegue apressar aí a entrega de resultados para a sociedade. Então, desenvolver experimentos que sejam reprodutíveis torna a ciência, né, os resultados científicos, né, possam ser disponibilizados de maneira mais rápida, né? Então, é essa a ideia. A questão da reprodutibilidade, né, qual é o conceito da reprodutibilidade, né? E o conceito da reprodutibilidade foi estabelecido aí pela I3S, mas a ideia aí é obter resultados semelhantes aos que forem apresentados em um artigo ou palestra, né? Usando código, né? Quando a gente diz aqui artigo ou palestra, né, a gente pode a nossa referência pode ser uma apresentação, pode ser uma discussão de um experimento como um todo, né? A reprodutibilidade é uma questão um pouco mais ampla do que simplesmente você reproduzir um artigo, mas você pode estar pensando aí numa tese, num texto um pouco mais estendido, ou simplesmente uma apresentação de uma hipótese e você reproduzir o que você está fazendo, né? Uma palestra, por exemplo, um seminário, né? Então, a ideia é que você possa usar o mesmo código e os dados, né, quando disponíveis, né, que para você poder verificar a confiabilidade, ou seja, se você consegue chegar em resultados que são semelhantes àqueles que foram propostos, que foram colocados inicialmente, né, que foram os resultados que foram apresentados num experimento, tá? Tem dois conceitos, pessoal, que é utilizado hoje aí nessa área de ciência da informação, né, que é reprodutibilidade e replicabilidade, tá? Então é importante a gente distinguir essas duas coisas, tá? A reprodutibilidade tem a ver com você reutilizar os dados, reutilizar o código, por exemplo, e chegar em resultados semelhantes. Veja, quando a gente coloca resultados semelhantes, não significa exatamente o mesmo resultado, né? A gente pode envolver, quando a gente diz dados, a gente está envolvendo dados que eventualmente podem ter natureza estocástica, né? E a ideia não é você chegar exatamente nos mesmos resultados, mas com resultados que sejam semelhantes. Então, reprodutibilidade tem a ver com você reusar dados, né, e reusar o código, né, para você gerar um experimento, né, já o mesmo experimento, você reproduzir aquele experimento. A replicabilidade, pessoal, é um pouco diferente. A replicabilidade tem a ver com você, por exemplo, você ter a mesma questionamento científico, o mesmo problema científico, só que você eventualmente usa os seus dados, você vai replicar a metodologia, você vai replicar as ideias, mas você não vai reusar o código e nem o mesmo conjunto de dados, tá? Então, a replicabilidade é um pouquinho mais ampla, tá? Ela não envolve efetivamente você reusar código e reutilizar dataset. Isso é o termo de reprodutibilidade. Replicabilidade é uma coisa um pouquinho mais ampla. É a ideia de você trabalhar com com o mesmo questionamento científico. Tá legal? Maravilha. Bom, por que, né, falando um pouquinho, né, por que a reprodutibilidade ela é complexa, né? E eu vou falar um pouquinho sobre, pensando em reprodutibilidade, né, em experimentos envolvendo
machine learning em uma classe específica de algoritmos de machine learning, que é a deep learning, né? Eventualmente, a gente está falando de redes convolucionais, né? Então, quando a gente... esse considerando um pouquinho a experiência do que a gente tem aí passado nos últimos 3, 4 anos, com projetos que envolvam, né, redes convolucionais, né, e experimentos de data science, né, que tem um workflow envolvendo a coleta de dados, né, e processamento de grandes volumes de dados, né. Esse experimento, só para colocar um pouquinho que a gente tem trabalhado nesses últimos 3 anos, envolve a predição de indicadores socioeconômicos baseado em imagem de sensoriamento remoto, imagem de satélite, né? Então, a ideia é que você use imagem de satélite, por exemplo, para você identificar uh, indicadores socioeconômicos, né? Por exemplo, IDH, alguns indicadores de violência, né? Baseado em imagens de satélite, né? E tem uma linha muito bacana aí, vários trabalhos já, nós não somos pioneiros nessa área, mas a gente está fortemente envolvido com isso, né? Mas, basicamente, só para a gente falar um pouquinho sobre essa nossa experiência, né? A gente, então, envolve imagens de satélite, né? De uma determinada comunidade, de uma determinada cidade, de uma determinada vila, de uma determinada uma, uma área populacional, envolve dados anteriores, dados históricos de censo, para que a gente possa fazer essa associação com as imagens de satélite, né? Existe uma etapa aqui de você agregar esses indicadores, né, junto com as imagens, né, para que você faça um treinamento. Veja, aqui quando esse data split aqui envolve parte dos dados vão ser usados para treinamento, outra parte dos dados vai ser utilizado para fazer uma validação do desempenho dos algoritmos, né? Mas, basicamente, é esse processo, né? E aqui a gente aplica técnicas no caso, especificamente, a gente tem trabalhado muito com machine learning, com técnicas de redes convolucionais aqui, para gerar modelos, né? E esses modelos serem aplicados, por exemplo, em novas áreas, né? E você obter novos indicadores, obter indicadores socioeconômicos, né? Baseado nesse modelo que foi pré-treinado. Bom, por que é complexo? E quando a gente pensa em reproduzir um experimento desse tipo, né, que envolve volume de dados altíssimos, né? Quando a gente diz volume, é na ordem de até, em algumas, pelo menos terabytes, né? Mas até petabytes em algumas situações, né? Em termos de dados. Exige aí um grande volume de dados, né? No caso, a gente tem trabalhado na ordem de terabytes, tá? Mas a gente tem experimentos aí que envolvem muito maiores que isso, mas o volume de dados é um problema aqui, né? A questão de quando a gente pensa em redes convolucionais, né, existem outros parâmetros, né, do ponto de vista de configuração da arquitetura que vai ser utilizada para aquela rede, né? Então, existem por isso a gente diz aqui, não é só o dataset que é parâmetro, né? Mas os hiperparâmetros, né? Que envolve aí a configuração e a arquitetura que você está utilizando na sua rede convolucional, né? Um outro problema que envolve aí a questão da reprodutibilidade é que esses algoritmos, né, que você está usando, né, eles vão sofrendo versões, vão sofrendo sendo versionados, né? Tanto o algoritmo que você desenvolveu, como os algoritmos das bibliotecas que você utiliza também, né? PyTorch, enfim, outras bibliotecas que você está trabalhando que vai se evoluindo. Então, eventualmente, para você reproduzir e gerar os mesmos resultados, também a versão do algoritmo que você está usando da sua biblioteca também interfere, tanto do seu código que você gerou, como da biblioteca que você está usando, né?
Um outro ponto importante é pelo fato, né, desses algoritmos utilizarem variáveis estocásticas, né, você tem que fazer muitas, você até você chegar num modelo que tenha um desempenho razoável, né, você tem que fazer muitas interações, né? Isso envolve uma demanda de processamento intensa, né? E você tem uma infraestrutura que apoie nessa várias interações aqui para você conseguir gerar um modelo que seja dentro dessa etapa aqui de treinamento, um modelo que seja adequado e tenha o desempenho que seja importante, tá? Bom, então eu já comentei sobre o fato da natureza estocástica das variáveis, né? Ela envolve muitos parâmetros, né? E a otimização e implementação de uma infraestrutura, né? Que, quando a gente diz infraestrutura, tem a ver não só com a infraestrutura computacional, mas com a infraestrutura do ponto de vista da arquitetura que você está usando também, né? E isso faz a arquitetura da sua rede, né? A gente está trabalhando com redes convolucionais. Isso faz com que a variabilidade, né, dessas variáveis aqui, elas sejam consideráveis. E se você não tiver, para você poder reproduzir o seu experimento, né, você tem que considerar todas essas questões. Isso torna o seu problema, né, razoavelmente complexo. Bom, seria muito bacana aqui se a gente apresentasse uma ferramenta que resolvesse todo o problema, né? Mas não é assim, a gente trabalha com pesquisa e todo mundo sabe que não é dessa maneira, né? Então, quais são o caminho, né, que a comunidade científica vem adotado para esse problema, né? Que não é um problema simples, né? A ideia aqui é que se adote diretrizes, né? Diretrizes que possam servir como um canivete suíço. Pessoal, todo mundo sabe que é canivete suíço aí, né? A ideia do canivete suíço é que ele possa nos ajudar e nos apoiar nesse problema complexo, né? E basicamente, né, essas diretrizes que a gente considerou aí, inclusive a gente publicou nesse artigo, pessoal, até o que eu vou falar exatamente é o resultado dessa publicação aqui, saiu agora, tá? Tá fresquinho essa publicação. Saiu no mês passado, pessoal. Já deixei o link aí, durante a apresentação, vocês podem até, quem tiver interesse, já pode ir dando uma olhadinha nesse tema, já pode ir acessando essa publicação até depois para a gente fazer algumas discussões no final da apresentação, tá? Mas, basicamente, a gente aborda três grandes assuntos aí para garantir a reprodutibilidade. Uma é a questão dos dados, dos datasets, né? Como é que a gente trabalha e como que a gente faz gestão dos dados propriamente ditos, né? Do dataset, do conjunto de dados que você está trabalhando, né? E conjunto de dados, aqui a gente considera os metadados também, né? Os metadados, né? Enfim, todos os hiperparâmetros, né? No caso dos algoritmos de deep learning. Um outro ponto também é o método que está sendo utilizado para de deep learning, né? Então, aí a arquitetura da sua rede, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a questão da implementação e a infraestrutura, né? Que você tá utilizando, né? Então, a questão aí das bibliotecas, né? A questão de codificação são pontos importantes. Basicamente, essas diretrizes, elas focam nesses três elementos principais aí. Tá legal? Bom, então aqui eu já falei rapidamente, né? Fiquem à vontade para já ir acessando em paralelo, conforme eu vou falando aqui, vocês já podem ir acessando essa referência aqui, tá? Bom, do ponto de vista de qualidade dos dados, tá? Aqui eu coloquei alguns pontos, né?
algumas recomendações que a gente colocou, né? Primeiro, validar o conjunto de dados usado, né? É um ponto importante a gente tomar sempre muito cuidado, né? No sentido de estar checando, né? Fazendo uma etapa de análise exploratória dos dados muito bem feita, né? E aí usar as técnicas de estatística descritiva para fazer você ter conhecimento do seu dataset e validar o conjunto de dados, data missing, enfim. Esse é um ponto importante, né? É uma recomendação de maneira geral para experimentos de data science, mas aqui, quando a gente está considerando a reprodutibilidade, você tem que ter um controle muito bom do seu dataset. Então, a etapa de análise exploratória é fundamental aqui. Para você poder fazer trabalhar com o seu workflow, né, você não precisa trabalhar com o seu conjunto de dados enorme no início, né, envolvendo tera, né? Você pode trabalhar com um subconjunto inicial para você poder passar por todas as etapas, né? Uma etapa para que você não precisa esperar 10 dias para você ter o resultado do seu modelo e você checar que você errou, o código errou, você está trabalhando com uma amostra, que você está trabalhando com um código enorme, enfim. A ideia é inicie sempre com um conjunto pequeno para que você consiga validar seu workflow, todas as etapas direitinho, né? Questão da parametrização, enfim, da sua rede. Então, trabalhe com uma amostra pequena para que não precise executar seu experimento, gastar um tempo de processamento muito grande para você identificar possíveis erros do seu workflow. Um outro ponto importante é verifique os parâmetros dos conjuntos de dados, tá? E do seu código. Esse é um ponto importante, porque as bibliotecas você parametriza, né? Tanto o código que você vai usar, como o conjunto de dados também. Então, esse é um ponto também de documentar os metadados associados, né? E os dados aqui do seu conjunto de dados. Caracterizar muito bem a etapa de pré-processamento. Esse é um outro ponto, porque se você não consegue descrever exatamente o que você fez com os seus dados brutos, até você preparar esses dados que vão ser hiperparâmetros para o seu modelo, você não vai conseguir, você vai perder confiabilidade do seu experimento. Então, descreva exatamente quais são as etapas de pré-processamento que você vai executar para trabalhar os seus dados e preparar os seus dados, tá? Um outro ponto importante também, né, é testar diferentes configurações e divisão dos dados, né? Quando a gente divisão dos dados aqui, é o seu data split, né? Os dados que você vai utilizar, os dados que você vai utilizar para treinamento e os dados que você vai usar para validação, né? A questão tome muito cuidado com isso, mas enfim, isso são regras que são importantes aí regras de ouro que são importantes para a gente garantir qualidade do dataset. Esse é um primeiro ponto. Com relação à metodologia, né? No caso, a gente trabalhou com Deep Learning, né? Mas o Deep Learning talvez seja uma das técnicas que normalmente trabalha com grandes volumes de dados, né? Uma das técnicas um pouquinho mais complexas, e então, de certa forma, a técnica de Deep Learning, redes neurais convolucionais, elas são mais uma das técnicas que, do ponto de vista de aprendizagem de máquina, é aquela que tem uma generalidade bem interessante aí quando a gente discute experimentos de data science como um todo, né? Então, Deep Learning é um caso bem interessante aí, né? Então, um ponto importante é caracterize bem o workflow. Não, aqui a gente não está considerando o workflow da preparação dos dados, mas o workflow principalmente para você gerar os seus modelos, tá? Gerar os seus modelos e validar aqui o desempenho do seu modelo, tá? Um outro ponto, né, é a questão da arquitetura da sua rede, né? É um ponto que é importante você documentar bem a arquitetura, tá?
e a questão dos seus parâmetros, né, a configuração dos seus experimentos, né, de como que você vai documentar bem esses parâmetros do seu modelo. Esse é um primeiro, com relação à técnica de aprendizagem de máquina que você está trabalhando, tá? Em relação à infraestrutura, tá? É importante aqui, tá, que você faça uma gestão também das ferramentas que você está usando, né? As APIs trocam de versão, né? As APIs que você está utilizando, né? Da linguagem de programação que você está utilizando, então é um ponto importante, né? Um outro ponto também é erros, né? Os scripts que você desenvolve, que nós desenvolvemos, elas vão ter erros, né? É impossível dizer assim, eventualmente, claro, você terminou experimentos, mas a gente vai ter erros embutidos ali. Vão ter erros que você não percebeu, mas que outra pessoa que vai reproduzir o seu código vai encontrar esses erros. Então, é esperado que existam erros, tá? Então, ter código-fonte perfeito, né, imune de erros, né, a gente sabe, em engenharia de software, uma das coisas que a gente aprende, né, que isso é uma tarefa hercúlea, né, quase que impossível, né? Então, imagine que quando você vai reusar um código, você vai encontrar erros, tá? Um outro ponto, procure usar as mesmas versões, tá? Que o original, para você, as mesmas versões, né? Do ponto de vista tanto do código, das scripts que você escreveu, então é importante que você também faça gerenciamento das versões do seu código, como das bibliotecas que você está usando também, né? E se você vai reproduzir um experimento, que é o que a outra pessoa gerou, você tem que, a ideia aí é que você utilize sempre as mesmas versões que o experimento original que foi desenvolvido, que você está reproduzindo, né? Claro, né? E se você tem um código-fonte, né? E você está fazendo controle de versão, tá? Você precisa tomar cuidado que existem vários branches, né? É um código que você imagine um artigo que você vai reproduzir um artigo que foi gerado há 3 anos atrás. Provavelmente o autor desse código, fonte, ele gerou vários branches, né? Então você precisa tomar cuidado com relação aos branches. Tem branches que fazem sentido você utilizar, tem branches que não, senão você não vai conseguir reproduzir de fato aquele experimento que foi desenvolvido há 3 anos atrás, por exemplo. Tá? Um outro ponto também, pessoal, e isso às vezes, né, o experimento inicial foi feito em uma linguagem, ou a linguagem ela se tornou obsoleta, ou então uma linguagem muito específica, uma linguagem de programação, um script que foi desenvolvido ali, que era um ambiente de programação da pessoa que desenvolveu esse código, né? Só que ele pode se tornar obsoleto ou não é um ambiente, uma linguagem de programação que tem uma ampla utilização, né? Então, se o código estiver disponível, né, de uma linguagem específica, até um bom conselho é você procurar uma versão que seja mais confiável e que principalmente, você domine, né? Então, um caso muito simples, né? Olha, eu programo muito bem Python, né? Mas eu tenho que ler código IR, eventualmente, né, converter algumas scripts, né, que foram feitas em R para Python, né, e aí eu vou reproduzir esse código, eu tenho que tomar cuidado com isso, eventualmente para um ambiente que eu domine, né, que eu vou reproduzir, enfim, um ambiente que eu consiga, e eu evite aí linguagens muito específicas ou linguagem proprietárias aí no caso, né? Bom, a questão da reprodutibilidade e replicabilidade de experimentos, tá? Ainda é um problema muito recente, tá? Indo já meio que fazendo as conclusões aqui do trabalho, né?
realmente é um problema que ainda a comunidade como um todo, tá? De computação, a comunidade que trabalha com ciência dos dados, a comunidade que desenvolve, que está focada na questão da ciência da informação como um todo, né? Ela está abrangendo esse problema, né? Como de maneira multidisciplinar, tá? Isso é um ponto importante também, né? A questão da reprodutibilidade. Então, é um problema recente, né? Por ser um problema recente, né? É uma área que exige pesquisa e tem aí um tema bastante aberto aí para que possa ser desenvolvidos novos trabalhos, né? Muitos deles são baseados na experiência prática, como nós fizemos, né? A ideia de você gerar experimentos e reproduzir outros experimentos de outras pessoas também, tá? Só para vocês terem uma ideia, a questão do problema da reprodutibilidade, né? Mas, assim, existe um levantamento feito pela Science, foi publicado em 2020. 70% dos artigos, tá? A dificuldade é praticamente eles não são reprodutíveis. 70% dos artigos publicados. E 50% dos artigos que são publicados pelo próprio autor também não são reprodutíveis. Então, é um problema muito grande, né, quando a gente pensa em termos de ciência, tá? Então, realmente é um problema em aberto e com muitas possibilidades para desenvolver pesquisa nessa área, tá? Então, a ideia aqui é que sejam baseados em práticas, né, em melhores práticas, né? Então, é um problema de engenharia interessante para a gente poder abordar aí a questão da reprodutibilidade. E com o objetivo, claro, né, o nosso foco aí, o nosso drive buscando aí a questão da ciência confiável, né, que é a ciência aberta, né? Existe uma linha interessante aí que a comunidade vem adotando de maneira multidisciplinar, a comunidade de ciência da informação e junto com a comunidade de computação, é a ideia de usar os princípios FAIR, né, que não sei se alguns de vocês já ouviram falar, mas princípios FAIR, né, são princípios, né, que quando você desenvolve um experimento ou dos seus dados, né, a ideia é que eles sejam encontráveis, findable, F é o acrônimo de findable, A de accessible, I de interoperable e R de retrieval, né? Você consegue acessar, manipular o conteúdo dele. Então, isso são características FAIR, né? São diretrizes gerais para você garantir que o seu experimento sejam fair, né? Então, é uma palavra-chave que vem sendo utilizado hoje na comunidade de ciência da informação, né? E que a gente tem que prestar atenção. E foi criada uma comunidade chamada FAIR Machine Learning. A ideia aqui é tornar os experimentos, né? Principalmente os experimentos que envolvem a utilização de técnicas de aprendizagem de máquina, que tem essa característica de serem reprodutíveis, tá? Então, ainda também é um assunto bem recente, coisa de um ano para cá, mas que a gente vem seguindo, e, enfim, quem tem interesse em trabalhar com essa área, é interessante também seguir o que esse pessoal tem feito, tá bom? Eu aproveitei aqui, pessoal, e deixei também algumas referências, né, para vocês. Eu deixei aqui essas três principais referências aqui, tá, que vocês podem acessar, são bem interessantes. E a referência aqui que eu coloquei aqui do trabalho que a gente publicou agora em 2022, tá bom? Então, fiquem à vontade para ir acessar. Bom, pessoal, eu queria reservar também uns 5 minutinhos para falar um pouquinho desse evento que a gente está organizando. É um evento junto com o INPE, na verdade, né? Um evento que tem o apoio da FAPESP, a Escola Politécnica, a Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, o INPE e a Cielo, né? Esse evento, ele já está na sua 6ª edição, né? Ele iniciou em 2015, mais ou menos, foi 2015 o primeiro evento que nós organizamos, né? Mas a ideia
esse evento, ele tem ocorrido todo ano, a ideia é da gente trazer projetos, né, e levantar as melhores práticas, né, com o objetivo de disseminar conhecimento nessa área de ciência dos dados, né? Esse ano, então, o evento vai ser lá na Escola Politécnica, ele vai ser semipresencial. A gente vai ser assim, a gente imagina, né, que a maioria das pessoas vão, principalmente quem está por próximo de São Paulo, eventualmente vocês de São José dos Campos, também não é tão longe. Inclusive, o professor Jean Ometo e o professor Alan também têm contribuído na organização desse evento, né? O Jean Ometo, acho que alguns de vocês conhecem aí do INPE, e o Alan, claro, o Alan Calheiros, né? O professor Alan Calheiros, aí do INPE também, ele também pode dar mais detalhes para vocês, até para facilitar aí o deslocamento dos alunos, em especial para São Paulo, para esse evento, tá bom? Um outro ponto importante eu queria destacar desse evento, esse evento ele vai ser, nós estamos chamando aí para trabalhos de pôsteres, né? No dia 4 de outubro vão ter a apresentação dos pôsteres, vai ser um dia só de pôsteres, que a ideia aí é que a gente apresente que os temas aí vinculados a machine learning aplicados à área ambiental, que eu acho que boa parte de vocês devem estar envolvidos nos projetos de vocês, tá? Então fiquem à vontade para submeter pôsteres, tá? Hoje o Call for Posters termina hoje, mas é muito simples, vocês podem submeter um resumo, né, junto com o orientador de vocês, e os pôsteres selecionados, né, os resumos selecionados, eles vão ser publicados na plataforma ESOAR, né? Essa plataforma ESOAR, pessoal, é a mesma que é utilizado na ADU, né? Boa parte de vocês já conhece a ADU, enfim, vocês vão ter acesso aí a DOI, né? Enfim, ele gera um DOI do seu pôster, é uma plataforma muito interessante e tem também essa plataforma SOAR tem uma penetração, assim, uma transparência, uma publicidade muito grande aí dentro do meio científico, tá? Então, para divulgar projetos, divulgar trabalhos, né? Eu acho que é uma plataforma muito bacana aí e é uma oportunidade de vocês aí poderem fazer as publicações de vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade, tá? Eu não vou acessar aqui, eu posso acessar rapidamente, tá? Aqui, só para mostrar o evento, né? Ele, aqui, olha, tem a chamada, os objetivos específicos, tá? Já tem uma programação razoavelmente pronta aqui, extensa, né? Com vários pesquisadores, né, do Brasil e participando do Brasil e do exterior principalmente, né? Vão estar presentes nesse evento, né? Boa parte dos americanos, franceses vão estar presentes nesse evento. Então, fiquem à vontade aqui para dar uma olhadinha aí no interesse de vocês, até para fazer contato com esse pessoal aí, tá? Aqui tem aqui os palestrantes, tá? Pra vocês conhecerem. A questão aí de submissão, né? Conforme eu comentei com vocês, tá? Hoje é o último dia para submeter pôsteres, mas aí é só submeter, no caso vocês não precisam submeter o pôster, é só a submissão de resumos, tá bom? E conforme eu comentei com vocês, as publicações vão ser dos pôsteres, vão ficar na plataforma SOAR, tá bom? Aqui tem uma rápida descrição do projeto desse evento. Aqui nós estamos disseminando o projeto Parsec, é um projeto que envolve colaboração de vários países aí, né? Tem detalhes sobre ele. E aqui tem o apoio do INPE no evento, tá bom? Bom, gente, eu acho que a ideia era falar um pouquinho para vocês, né, sobre esse assunto que a gente vem trabalhando aqui na Poli e junto com o INPE. E eu estou à disposição aí para tirar as dúvidas. Eu vou interromper aqui eu acho que, eu não sei se interrompi aqui a apresentação. Interrompeu. Ah, maravilha. Então,
Legal. Então, professor Pedro, muito obrigado pela sua apresentação, foi realmente bastante interessante, bastante esclarecedora sobre muitos aspectos. E eu vou fazer então uma pergunta para a audiência, aí no final eu faço uma perguntinha para o senhor, tá bom? Maravilha. A primeira pergunta é do Victor Pedroso Cutarelli. Pedro, alguma sugestão de curso, Udemy, Coursera, voltado para as etapas de pré-processamento do problema e dataset? Vejo muito curso sobre tecnologia de IA sem esse foco. Eu acho que foi bem, o Demi colocou um ponto bem bacana aí, né? Porque se a gente olhar, boa parte de um experimento, pensando no experimento de Data Science, 70% do esforço, 70, 80% do esforço e do tempo que você empreende no experimento é na preparação, na aquisição e preparação dos dados, né? O que existe assim, boa parte aí eh, de, é muito relevante hoje se preocupar com esse assunto, né? Esse assunto hoje, né, estão sendo disponibilizadas várias ferramentas, tá? E quando a gente fala de preparação dos dados, né, é bom a gente entender o problema como um todo, o problema conceitual. Também é bom a gente dominar as ferramentas, tá? E dependendo da infraestrutura que você está usando, você vai ter diferentes ferramentas, né? Existem ferramentas, boa parte das ferramentas open source. Se você usa ambientes de cloud, né, tipo Azure, se você usa tipo ambientes tipo AWS, Amazon Web Services, se você usa ambientes do Google, você vai ter diferentes ferramentas disponíveis, até com nomes distintos. Às vezes é uma ferramenta open source que o pessoal coloca com nome específico na Azure, que você encontra com nome específico na AWS, né? Então, por exemplo, uma das ferramentas muito bacanas que o pessoal está usando hoje em dia para facilitar essa questão de extração e organização dos dados, principalmente a parte de extração e tratamento dos dados, né? Que é uma fase que o pessoal chama muito de ETL, né? Dentro do ambiente aí de Data Warehouse, que é Airflow, que é da Apache, muito bacana. Então, às vezes, vale a pena você pegar algum curso específico, dependendo do seu problema, tá? Agora, se você quer ter uma visão um pouquinho mais ampla, né, aí é legal você olhar os cursos, principalmente as disciplinas de pós-graduação, que boa parte dos programas de pós-graduação já estão tratando especificamente desse tema com uma visão um pouquinho mais ampla, né? Então, se você quer ter uma visão um pouquinho mais ampla, é legal dentro do seu programa, né? No nosso programa nós temos uma disciplina de pós-graduação específica só para tratar a questão específica do ponto de vista de data science, né? Para tratar o problema como um todo. Então você tem uma visão um pouquinho mais conceitual. Agora, se você está focado num ambiente, tá? Por exemplo, ó, legal, meu foco eu estou focado, por exemplo, no AWS, por exemplo, na infraestrutura da AWS. Então, se você olhar na própria AWS, eles vão ter cursos e treinamentos específicos, tá? Que você não vai encontrar em outros ambientes, tá? Então, você muito bom, né, naquela etapa que eu falei que consome 70% do seu esforço, né? É na etapa de preparação dos dados, você vai ter ferramentas para fazer carga, gerar um ambiente de nuvem, para você fazer a transferência de dados, para você fazer a conversão dos dados. Tem várias ferramentas prontas e o que você tem que fazer é configurar essas ferramentas. Então, vale a pena você olhar na própria infraestrutura que já tem os treinamentos prontos para você, tá? Isso que a gente tem trabalhado muito com a AWS, né? Então, você vai achar lá treinamentos específicos em cada uma dessas infraestruturas. Então, é isso. Minha sugestão é, dependendo do problema, tá? Você olhar especificamente para o ambiente, para a infraestrutura que você está focado, e lá você vai encontrar os treinamentos específicos. Maravilha. Tem uma segunda pergunta aqui do Adriano Almeida.
Se tratando de experimentos de Deep Learning, por mais que seja disponibilizado todas as etapas, dados e código, o experimento ainda pode ser difícil de ser reproduzido facilmente por qualquer um, pois pode demandar uma infraestrutura que não é tão trivial. Como esse desafio poderia ser minimizado? Então, esse é um ponto, né, que a ideia, né, de você usar envolva volumes de dados enormes, né, e tempo e infraestrutura de processamento que não é trivial, né, envolver GPUs, envolver eh, computação distribuída, né? Então, por exemplo, né, a gente tem trabalhado com a AWS atualmente. No nosso grupo, a gente tem focado muito a questão da AWS, né? Mas a ideia é que, só que tem um problema sério de créditos, né? E aí depende, né, de ter uma colaboração, porque você consome créditos, né? E aí você vai, pô, legal, eu vou reproduzir, mas eu vou ter que ter crédito disponível, recursos, né? Se eu vou reproduzir, por exemplo, no INPE, né? Então eu vou reutilizar, por exemplo, a infraestrutura de HPC que o INPE disponibiliza, mas às vezes não está disponível o tempo todo, não é algo assim que, por exemplo, com o pessoal a gente tem uma colaboração com o pessoal do Oak Ridge National Laboratory, ORNEL, né? Que é ligado ao Departamento de Energia dos Estados Unidos, né? Eles têm 3 infraestruturas de HPC disponíveis. Dependendo do tamanho dos experimentos, eles configuram para você 3 infraestruturas, né? Dependendo desde o Summit, né? Que é o computador número 1 que eles têm lá em termos de processamento e espaço, né? Mas aí eles disponibilizam para você um determinado conjunto de recursos, um determinado conjunto de CPUs, né? Para você utilizar por um determinado período de tempo. Então, não existe uma solução mágica, né? O que exige aí no caso é a gente, dependendo do problema, você olhar qual é a sua comunidade que você está envolvido, né? Você olhar qual a infraestrutura que você tem disponível, né? E você fazer o provisionamento dessa infraestrutura, tá? Uma coisa interessante para você dominar o processo é aquela primeira recomendação que a gente passou, tá? Trabalhe com um conjunto de dados pequeno no início para você poder entender todas as etapas, tá? E você poder, desde a etapa inicial, né, que envolve a preparação dos dados, né, até a etapa de configuração da sua arquitetura da sua rede direitinho. Então, se você trabalhar com um conjunto de dados pequeno, né, eventualmente você vai ter uma demanda muito grande de processamento, tá? Então, para você dominar o processo como um todo, a hora que você dominar o processo como um todo, aí você vai para uma infraestrutura que tipo commodity, né, que você possa tanto ter acesso aos créditos ou eventualmente você possa compartilhar uma infraestrutura tipo no INPE. O INPE tem os computadores que estão sendo disponibilizados, né? Tem aí no nosso caso, a gente tem um convênio com a AWS, a gente está usando os créditos da Amazon Web Services. Também tem a possibilidade, por exemplo, olha, eu estou trabalhando com dados de Cornell, de Oak Ridge National Laboratory. Eles disponibilizam a infraestrutura para você poder ter acesso a esse ambiente, né? Então, a questão é identificar dentro da sua comunidade qual é a infraestrutura que tem disponível. É isso mesmo. Mais uma pergunta aqui do Thales, do INPE. Os bancos de imagens, por exemplo, da Google ou Microsoft, utilizados hoje em dia pela comunidade Deep Learning, com milhões de imagens, podem ser considerados fair? Olha, não, isso a gente penou muito, por exemplo, nesse projeto que a gente precisou trabalhar com imagens de satélite, né, para obter os dados. Vocês sabem mais do que eu até, né? A dificuldade de obter esses dados, né? Tanto a questão de volume, mas a questão de cada sistema é de um jeito, né? A gente demora para aprender, não é algo trivial. Realmente a questão dos metadados, né? A gente é muita tentativa e erro, né? Então, dizer assim, a gente não tem hoje uma métrica fair, né?
mas você pode dizer assim, legal, ele é findable, eu consigo saber os dados que tem, né? Mas para recuperar esses dados, ou seja, accessible, o Azinho ali é meio complicado, né? É difícil, realmente é difícil mesmo, vocês têm razão. O objetivo é assim, a ideia de colocar FAIR é no sentido de que a gente atinja determinados, que a gente considere, né, diretrizes para a gente desenvolver os nossos experimentos, né, de data science, os dados que a gente está disponibilizando. Agora, uma métrica que você fala, olha, nota 10 ou nota 100, né, infelizmente, a gente não tem ainda, tá? Mas eu sinceramente, não acho fair, não. Tem um comentário do Maurício de Paulo, do YouTube. É mais um comentário. Obrigado pela apresentação, excelente tema ao senhor. E tem mais uma perguntinha antes da minha aqui, não sei que apareça outra, né? Do Victor Pedro Curtarelli. O evento WWDS, né, esse que o senhor apresentou agora no final, poderá ser acompanhado remotamente? Poderá sim, pessoal. A gente vai disponibilizar via YouTube. As pessoas que se inscreverem lá vão receber um link, né? Que vai ser disponibilizado tanto as apresentações interativas, fazer perguntas como vocês estão tendo aqui, como essas apresentações todas vão ficar gravadas, tá? Então vocês podem também acessar posteriormente, né? Vai ser tudo disponibilizado. E aí também é uma oportunidade de publicação, pessoal, tá? Tem a oportunidade de vocês estarem publicando resumos, né? Vai ser bem bacanas. Aí, principalmente naquela plataforma SOAR. Vai ser o primeiro ano que a gente conseguiu isso, vai ser com a interação com o pessoal da EDU, sendo uma oportunidade super legal aí, tá? Fiquem à vontade para submeter trabalhos, acho que vai ser muito bem-vindos os trabalhos de vocês lá. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, não estou vendo aqui. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, Pedro, sobre uma questão. Primeiro, mais uma vez, parabenizo, foi muito interessante a sua apresentação, tá? Eu acho que você sintetizou bem o problema. Parabenizo pelo artigo, certamente, Legal. certamente irei dar uma olhada, eu acho que toca um tema muito interessante. E o que eu achei legal é que você falou de dois pontos em particular que eu vou falar na minha apresentação de quarta-feira, sabe? A questão Legal. de diretrizes e recomendações. A gente acha isso muito importante, particularmente na comunidade de aprendizado profundo, porque é muita coisa, é muita técnica, é muito modelo, é muito dataset disponível, né? Então, eu acho que você dá diretrizes e recomendações para a comunidade acadêmica e principalmente industrial, eu acho muito importante. Então, parabenizo pela iniciativa. E a questão dos bugs, né? Do código-fonte que tem bug, né? E assim por diante, eu achei bastante interessante isso. Mas a minha pergunta para você, Pedro, é o seguinte: você foi lá, colocou muito bem colocado os três primeiros, os três, digamos assim, caminhos, né? Três itens, né? Os modelos, os dados e a infraestrutura e implementação. Do ponto de vista de reprodutibilidade, considerando data science e apoiado pelo deep learning, qual desses três pontos, na sua opinião, é o mais relevante? Ou não existe um ponto mais relevante? Olha, existe sim, não é mais relevante aí, né? A gente pode ter certeza aí a questão do dataset, né? A disponibilidade do dataset, porque mesmo que você, por exemplo, legal, estou usando o dataset do IBGE. Pô, o IBGE tem muitos dados lá. Então você tem que trazer os dados e deixar os dados que você utilizou de fato, né? Então, a questão assim, de você disponibilizar os seus datasets, tá? E disponibilizar o código, né? E documentar muito bem, né? Esse eu acho que, assim, esse é o básico, eu acho que não é só para a comunidade Deep Learning, mas para todo mundo que desenvolve experimento com Data Science, assim, é a questão é a questão dos dados, né? Dado e código nesse momento, né? É claro que quando a gente vai para Deep Learning, a gente começa a olhar, pô, eu preciso de infraestrutura, né?
precisa de uma infraestrutura adequada. Aí você começa por questões mais específicas, mas se a gente tivesse que elencar é a questão do código, né, e os dados. Mesmo os dados que você já trabalhou, os dados que nós, por exemplo, trabalhamos com os dados do IBGE, né, e os dados do imagem, a gente usou os dados do Google, né? Mas se a gente não deixar disponível os dados que nós, de fato, obtivemos, e para que a pessoa possa conseguir reproduzir, vai ser muito difícil. Se ele for ter que partir do zero acessar os dados do IBGE, não vai conseguir reproduzir esse experimento, sim, pelo menos dentro daquela agilidade que a gente gostaria, né? Então, é você tornar esses mesmos dados que você já obteve de uma fonte e que você já tratou, deixa disponível também, né? Tem várias formas de fazer e é possível, inclusive, gerar um DOI para esses dados. Mesmo os dados se eu já tratei e preparei esses dados, você já está acrescentando valor, tá? Então, você pode gerar um DOI desses dados, referenciar esses dados com o seu DOI. O seu DOI também vai estar associado aos seus dados originais, né, por exemplo, né, do IBGE, enfim, vai estar toda a citação dos outros autores, mas tem a sua autoria também, né? E você tem várias plataformas que você pode publicar, né? Você tem, por exemplo, o Zenodo está publicando muita coisa, né? Os dados socioeconômicos, a gente coloca lá, deixa disponível lá, né? Que tem acesso, deixa o DOI ali, publica o dataset. O próprio Kaggle, hoje em dia, tá assim, você pode publicar seu dataset no Kaggle também, né? O Kaggle está gerando DOI também dos seus datasets, por incrível que pareça. E tem uma visibilidade muito legal, porque todo mundo acessa o Kaggle, né? Então, embora assim, o mundo científico também está usando, né? Não tem problema nenhum, né? Então, código e dataset, acho que são as duas coisas básicas. Se tiver que escolher uma coisa, priorizar isso. Pedro, muito obrigado, muito interessante a sua palestra. Então, a gente vai encerrar agora a primeira sessão do WorkUp, agradecendo a todos os palestrantes, né, o Rafael Santos, que é o nosso coordenador, a Ariane Frassoni e o Pedro da USP, Pedro Correia. E, no caso, a gente volta hoje, pessoal, 1h30, com um mini curso, né, do pessoal da NVIDIA, tá bom? E aí a gente pede para vocês verificarem lá as informações que deve ter recebido por e-mail para a gente chegar e participar do mini curso, né? E aproveitar o workshop essa semana que está bastante interessante, tá bom? Obrigado, viu, pessoal?